Vamos lá, então. Então, essa aqui é um resumo da terceira aula, tá? E não sei se o som está saindo baixo, mas vamos lá. Então, esse é um resumo da terceira aula e, basicamente, o que nós vamos ver agora é entrar um pouco mais em detalhes. Nesse caso aqui, era um pouco da gente reforçar essa aula 2. Assim, isso aqui eu resolvi no quadro, né, na época que a gente fez. Eu vou fazer o seguinte, eu preferiria que a gente gastasse o início da próxima aula resolvendo esses dois problemas aqui, do que tentar avançar neles, porque eu acho que isso aqui era melhor a gente fazer ah, é, no, agora, nesse momento. O Fábio está falando que os azuis eles ficaram perdidos e o preto. É isso mesmo. O preto ele é mais fácil de você entender. Por quê? Porque é um jeitinho mais simples de você explicar PMOS e NMOS. O azul, deixa eu ver se tem um aqui do azul. Depois eu vou voltar naquele negócio ali. Eu volto. Deixa eu só ver se eu tenho alguma lógica aqui de transistor. Desculpa que eu estou passando tudo para frente da próxima aula. Não, acho que eu não tenho, não. E assim, não está aqui nessa aula, não. Mas aquele desenho do transistor em azul, ele tem todos os componentes, todos os terminais que um transistor real tem. Que você, no momento, você não precisa de saber. Você só precisa saber que tem três terminais, tá? Um é o terminal de gate, que é a entrada. Um é o terminal de fonte, que é o S, e outro terminal de dreno, que é o D. E você liga um PMOS com NMOS pela natureza complementar. Qual que é a natureza complementar? Quando um está aberto, o outro está fechado, para o mesmo valor de V do gate. Ou seja, se eu coloco um potencial positivo no gate, eu tenho dois, um PMOS e um NMOS, o que ele vai fazer? Se eu coloco, ele vai fechar, ou seja, ele vai fazer com que ele conduza um canal N e vai abrir um canal P. Tá certo? Então, a vantagem de você colocar um em cima do outro, uma rede N em cima de uma rede P, é justamente essa. Nunca os dois são ligados juntos. Esse aqui é o grande vantagem. Por quê? Porque são redes complementares. Então, toda aqueles teoremas de De Morgan, eles valem. Por isso que, por exemplo, naquela rede NAND, a rede dos PMOS ela estava em paralelo e as redes do NMOS que estava embaixo estavam em série, porque eles são complementares. Então, uma rede série, o complementar dela é o paralelo e vice-versa. Então, você utiliza aquela. Então, vocês imaginem, basicamente, para você fazer o desenho de uma rede, de um circuito CMOS, você só precisa fazer o DNMOS, por exemplo, se você gostar, você está mais familiarizado. Você faz o desenho da rede NMOS, que é o que está ligado no terra, né? E aí o complementar dele é a rede P que fica ligada no potencial mais positivo. Eu vou tentar fazer um desenho disso na próxima aula, tentando relembrar, no caso, por exemplo, do NOR, para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Então eu vou tentar fazer isso. Então, Fábio, não preocupa muito com esse negócio de um ser preto e outro ser azul, não. No fundo é idêntico. É só que aquele azul ele tem um tracinho no corpo, bem no meio do transistor, que é um outro potencial para poder referenciar. Mas isso não precisa, para os propósitos da aula de hoje, a gente não precisa discutir isso. Então, essa aula 2 aqui, que a gente tem de reforçar, como eu vou falar um pouco dessa rede, e hoje, para o dia de hoje, já é muita coisa, já tentar relembrar as aulas todas, e relembrar essa questão de síntese da rede N e da rede. Então, eu vou deixar esse 1.2 para a gente resolver junto, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui junto, a gente vai desenhando e vai fazendo esse circuito aqui,
esse, tanto o A, B, C e D. Então, isso eu vou fazer junto e depois eu passo um para vocês fazerem. Aqui esse é um outro ponto que é importante, que é a característica de um inversor. Isso aqui eu quero ver se eu não sei se eu vou ter tempo para essa semana, mas talvez para a próxima semana eu vou tentar fazer esse desenho desse inversor aqui, mas com um dispositivo mesmo, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não posso garantir porque eu preciso de um gerador de sinais. E eu não tenho um gerador de sinais aqui. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos só tentar terminar a aula de hoje falando um pouco sobre as operações básicas e as leis de álgebra booleana. Tá? É basicamente isso. Por quê? Para onde que a gente quer chegar? Onde a gente quer chegar é o seguinte: a gente quer, a partir de uma tabela verdade, escrever as expressões algébricas que sejam descritas, seja por uma soma de produtos, ou seja, soma de produtos significa o seguinte: se eu tiver três portas AND, tá certo? Com 3 entradas cada, a saída dessas 3 portas AND, eu entro numa porta OR, ou seja, é uma soma do produto de 3 portas, tá certo? Produto este das entradas de cada uma dessas portas AND. Ou eu posso o produto da soma, né? Aí eu inverto. Eu tenho soma, eu estou entendendo como as portas OR e produto as portas AND. E a gente vai aprender algumas regrinhas para poder simplificar ou achar o complemento, né? Que é uma das questões importantes. Então, vocês estão vendo que a gente está, nesse curso, falando desde do nível de transistor, entrando, né, com essa questão de entender os complementos, até mesmo num nível hierárquico, né, um pouco mais alto, que são as portas lógicas AND, NAND, OR, NOR, esse tipo de coisa. O que é mais importante não é nem se você está falando de transistor ou está falando da porta AND. Claro que representar uma porta AND só por aquele desenho dela é mais fácil que se desenhar 4 transistores. 4 não, 6. Porque a gente não consegue representar uma porta AND só com 4 transistores. A gente precisa de 6, porque a gente faz uma NAND e depois inverte ela, a saída dela. Tá certo? Então esse que é o grande problema que a gente tem para resolver. Tá? Então, de certa forma, este não é o problema. O que é mais importante seja ela da forma de transistores, seja ela da forma de portas lógicas, é que vocês consigam refletir em hardware conceitos como essa questão de De Morgan, ou simplificação de produtos, soma de produtos, produtos somas, manipular algebricamente, porque no final das contas, como vocês vão representar isso, essas operações, essas expressões algébricas por meio de circuito é caro de ser feito. Então, quando vocês conseguem, o exercício é aprender a representar em hardware uma expressão algébrica. Então, quando vocês entendem a simplificação algébrica, você vai usar menos hardware. É tudo que a gente quer. A gente quer um circuito menor. Então, basicamente, esse é o objetivo. Tá? Um dos pontos, que aqui eu até destaco, né, que eu pego do Katz, ele fala o seguinte: às vezes nós vamos descobrir o seguinte, que eu posso fazer um circuito com menor número de portas, mas talvez maior número de camadas lógicas. Tá certo? Ou vice-versa. Eu posso fazer um número menor de níveis e espaço, tá certo? Depende basicamente dessa questão.
o resumo desse ponto aqui que ele faz no livro é o seguinte, você não tem como ganhar. Se você quiser utilizar menos transistores, menos área, você vai gastar mais tempo para processar, porque você vai ter mais camadas, tá? Por outro lado, se eu tiver um número maior de elementos, eu consigo fazer a conta mais rápido. Basicamente é isso. Então a gente não consegue ter os dois. Depois aqui é aquela linguagem de descrição de hardware, né? HDL, Verilog, né? Que é o que a gente vai utilizar. Não acho que a gente vai conseguir entrar nisso hoje. Mas aqui é uma forma como a gente vai descrevendo. O Roth, o bom desse livro é que ele é meio extenso, tá? Meio prolixo, fala demais. Mas a vantagem dele é que ele é muito, muito claro. Então, se você não tem um conhecimento muito aprofundado, ele vale a pena, você dar uma lida. Se você tem zero experiência, o Roth ele passa por cada ponto, da mesma forma que aquele outro livro em português que eu esqueci o nome dele, me desculpem, Toffoli, eu acho, é esse? Não sei se é esse, não, mas enfim. Ele tem um outro livro aí também que é também super básico. Parece que o pessoal que fez técnico, né, do curso estudou com outro livro, né? Mas são livros bem mais básicos. O Katz ele é bem mais complicado, bem mais chatinho. Então ele pula um monte de coisas. Mas o Roth não, ele vai pulando passo a passo. Então você quer aprender esse curso, segue o Roth do início até o fim. Você vai gastar tempo, mas você vai aprender tudo. Ele passa por todos os detalhes. Então, por exemplo, aqui são duas expressões lógicas aqui. Então, o que é que nós observamos nesse caso aqui? Olha só, a gente tem um sinal B, né? E que eu preciso barrar ele aqui, tá certo? Eu tenho que gerar um B barra, né? Então, B barra, EA ou C. Então, vamos analisar esse circuito aqui um pouquinho. Mas isso aqui já é uma representação imediata dessa expressão. Qual o problema que a gente vê aqui? E esse é um dos pontos que seria importante vocês compreenderem, né, quando examinam um circuito dessa natureza e ver qual que é o problema dele aqui. O problema é o seguinte, a hora que eu colocar um sinal C aqui, o sinal de saída só vai estar pronto depois que o B passar por tudo isso daqui. Então ele passa por uma porta, duas portas, ou seja, ele está duas portas atrasado. O A, por sua vez, está uma porta adiantada com relação a B e uma porta atrasada com relação a C. Então, como eu falei, né, na revisão da aula anterior, um dos problemas que a gente normalmente, né, eu quando era estudante, falava, gente, para que esse negócio síncrono, a gente podia botar todas as portas que elas iam respondendo no limite da capacidade delas. Aqui explico o porquê. Se o limite da capacidade de cada uma delas for o mesmo, essa aqui gasta um tempo. O tempo que essa daqui gastou, o que vai acontecer? A hora que eu botei o sinal aqui, esse sinal aqui ele já deu um resultado 3 vezes errado, né? Por quê? Porque primeiro ele pega um B anterior, tá certo? Então eles esperam, primeiro ele pega um A anterior, tá? Chegou um A novo, aí já me dá um resultado A, vamos dizer, um resultado 1. Não, aí ele vai e atualiza para o que o A realmente é. Enquanto isso o B está passando daqui para cá. Bom, segundo resultado diferente. Não, mas aí o B atualizou aqui, aí que sim que ele vai. Então só no terceiro T, ou seja, se o tempo de atraso for um tal, só depois de 3T, 3 tal, é que eu vou ter o resultado real. Para isso que a gente tem um clock, que permita com que eu sincronize circuitos que tem esses vários graus aqui distintos. Esse daqui é pior ainda, né? Porque tem 1, 2, 3... Não é tão pior, não. Não é tão pior, não. Esse aqui eu não estou muito mais atrás que esse caso aqui. Mas, basicamente, essa é uma das questões, é uma das fragilidades, né, que a gente encontra. Né? Aqui são alguns dos pontos que nós vamos
começar a escrever, né? Descrever um pouco da lógica combinatória. Esse aqui é o capítulo 2, então a gente está revendo esses pontos. E aqui, gente, a forma mesmo de rever, ainda que vocês usem algumas daquelas ferramentas para verificar o resultado que vocês têm, não tem problema. É bom que vocês façam na mão e depois vocês verifiquem, né? Quando pedir para escrever a tabela verdade, dá uma tabela verdade, aí vocês vão escrever um circuito. Tudo bem, se vocês quiserem examinar ou pegar uma dessas coisas de simulação para poder gerar qual que é o circuito, pode fazer, não tem problema. Bom mesmo é vocês fazerem exercício. Isso é a única forma mesmo que a gente vai aprendendo, tá certo? E as formas canônicas são de 2 níveis. Eu vou explicar o que é que isso vem a ser, tá? Mas vamos entrar, olha só no detalhe. Olha para vocês verem o número possível de funções que você pode ter com apenas 2 entradas. Isso aqui é um negócio espantoso, né? Então você imagina quantas distintas portas eu posso ter. Eu posso ter 16 portas distintas, aumentando em nível de complexidade. Agora, olha que negócio interessante. Aí vocês lembram do caso, de novo, né? Porque eu sou fã dele, né? Do Shannon. Quando você não tem informação, você tem baixa entropia. Exemplo, quando eu tenho baixa informação, aqui, ó, por exemplo, tanto faz quanto que é x, y, a saída sempre é zero. Baixíssima entropia. Mesma coisa para 1. Basicamente, eu não ganho informação. Informação é quando tem alta entropia. O que é entropia? É um conceito, né, que o Shannon ele coloca para densidade de informação. Se você olhar para um quadro branco, né, o quadro branco você só precisa de 1 bit para poder representar, né? Então ele tem baixíssima entropia, quase não tem informação. Mas se você escrever um monte de coisa, deixar ele super denso, ele aumenta a entropia. Então quando a gente olha aqui as portas aqui de maior entropia, né? Quais são elas? São essas aqui do meio, tá certo? Então, como eu tenho que representar mais possibilidades, mais funções, vocês vão ver que elas vão codificar questões muito mais complexas, ou seja, elas vão ter um grau de informação muito mais sofisticado, elas vão ocupar uma área maior, né? Da mesma forma, se eu for comprimir, vocês muito provavelmente já fizeram isso, se tirar um retrato numa parede branca e pedir para comprimir com o JPEG, vocês vão ter um arquivo pequenininho. Se for pegar um quadro todo cheio de ponto preto e ponto branco, vocês não vão conseguir comprimir ele demais, porque tem muita informação. Essa variedade, né, de possíveis estados é o que o Shannon, em teoria de informação, né, esse aí é o artigo dele de 1945, eu vou ver se eu acho isso, porque hoje em dia tudo disponibilizado não é. Ele trata o problema dessa forma. E da mesma forma, se eu pegar isso e mapear em termos de circuito, é a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada, como é que seriam esses casos? Olha só. Esses casos aqui, vamos ver, ó, caso 0 e caso 1, não precisa de uma chave, tá certo? Ou seja, zero informação. À medida que nós vamos andando, deixa eu voltar aqui, à medida que nós vamos andando aqui do grau de aumentando a entropia da saída, né? Por exemplo, aqui ela já aumentou, aqui nem tanto, né? Mas à medida que a gente vai aumentando a entropia de saída, é que a gente vai fazendo o sistema ficar cada vez mais complexo. Vamos dar uma olhada então. Quais são os casos? X igual a F9 e X ou exclusivo, né? Y, F6. Preciso de 16 chaves. Cadê? XOR, cadê? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar X igual a Y, F9. F9, vamos ver. F9 vai ser esse daqui, não é isso? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse daqui, X igual a Y. Ou XOR. Esse daqui, tá vendo? Estão vendo esse daqui? Ou esse daqui, X igual a Y.
Estão vendo que o caso aqui são os casos onde é a maior entropia. Onde que é a maior entropia? Onde o número de zeros é igual ao número de 1. Aí você vai falar, mas esse aqui a princípio deveria ter maior entropia. Mas ele é uma cópia de y, tá vendo? Ele não está me trazendo coisa nova. Aqui é a mesma forma, aqui é uma cópia de x. Desculpa, no caso é não y, né? Então vocês percebem que essa questão da entropia de Shannon, ela é diretamente refletida na forma como você constrói o circuito. São circuitos muito complexos, né, onde tem muita densidade de informação, você precisa de um número grande de chaves. É justamente esse, onde tem a maior entropia. Então, gente, a definição de entropia de informação, basicamente é isso. Eu posso escrever para vocês a equação da entropia, né? Vai ser 2 vezes k, uma constante, log de o número de bits igual a 1 fatorial vezes o número de bits igual a 0 fatorial. Gente, eu estou tirando o número de cabeça aqui. Tá? Dividido pelo, acho que é o produto deles. Agora eu posso estar enganado aqui. Mas eu sei que o máximo é quando o número de zeros foi igual ao número de uns. Esse é o máximo de entropia. E não surpreendentemente, né? Isso acontece justamente quando o x igual a y, a função f9, ou do ou exclusivo, onde você tem o número de zeros igual ao número de uns a saída. Aqui baixa a entropia de novo. A entropia máxima vai ser exatamente nesse caso, né? No Shor e no x igual a y, tá certo? Esse caso e esse caso aqui. Tá certo? Então mostra como que essa questão, essa parte de teoria de informação, gente, é realmente fascinante o que o Shannon fez, né? É um cara assim que ele escreveu tudo que a gente vive hoje há 50, 60, 50 não, né? Praticamente 70 anos atrás, 1945, foi o que ele fez. 1945, então nós estamos em 2020, então foi 65 anos atrás, mais ou menos isso, 75, é realmente incrível. Então, enfim, aqui o NOR, né, o NOR não, desculpa, o não, você gasta só 2 chaves, você faz o inversor, né, e aqui os AND ou NAND, né, aqui desculpa, os OR ou AND, você gasta 6, e o NOR ou NAND você gasta 4, tá certo? Então esse custo, ele tem a ver com essa questão de entropia. Vamos dar uma olhada, só comparar aqui, porque essas duas aqui, a princípio, são iguais, né? Vamos dar uma olhada aqui quando você tem o AND ou quando você tem um NAND. Então a entropia é basicamente a mesma, mas acontece que a gente precisou de negar, né? Então, uma informação a mais para poder obter o resultado. Então, existe toda essa correlação, seja de você gravar a informação em memória, ou seja, estou gravando um arquivo JPEG num número menor possível, né, de bits, ou seja, se a minha fonte tiver alta entropia, eu não vou conseguir comprimir muito a minha imagem, ou se eu for sintetizar um circuito muito complexo, né, ele também, ou seja, o número de saídas, ele varia demais. É a mesma lógica, né? Enfim, aqui a gente entra um pouco nessa questão. Agora, onde que nós vamos colocar aqui? São algumas propriedades que a gente verifica, tá certo? Sobre as propriedades, né, de comutação, associativa, identidade distributiva e tal, são propriedades de lógica booleana, né, que são as que nós vamos ter de utilizar para a gente fazer simplificações, né? A gente já está chegando no final da aula, gente. Eu vou, porque já são 6h47, a gente já passou 7 minutos da aula. Deixa eu parar por aqui e se vocês me concederem mais 3 minutinhos só para perguntas, eu vou parar a gravação aqui para a gente continuar na aula que vem.